Então, no trecho que está aqui acima, vou ler para a gente comentar. A peste tornou-se um problema comum a todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação trazida por esses acontecimentos singulares, cada um de nós continuara suas ocupações conforme pudera, no seu lugar habitual. Na aula passada, nós comentamos um pouquinho um outro livro do Camus, que é o Mito de Sísifo. E ele fala sobre Sísifo, que tem uma pedra pesada e precisa carregar essa pedra até o topo da montanha. Chegando no topo da montanha, ele imagina que conseguiu, a pedra rola a montanha abaixo. E o Camus nos convida a pensar então sobre os nossos hábitos. Como é acordar, tomar café da manhã, escovar o dente, lavar a louça, trabalhar, voltar para casa, tomar banho, limpar a casa, jantar, dormir. E como existem momentos em que esses hábitos que vão sendo feitos repetidamente, você vai, fez, volta e fez, volta e faz. Chega um momento que a gente fala, pera, qual que é o sentido disso tudo? E no livro A Peste, ele vai mostrar como situações como essa, que nos atingem tanto individualmente como coletivamente, colocam em questão os nossos sentidos, daquilo que a gente faz, do que a gente escolhe, das escolhas que nós fizemos até agora, de como nós cuidamos uns dos outros, né? E aí a gente também, ao mesmo tempo, algumas coisas que a gente fazia no automático, que parecia algo até cansativo ou mesmo monótono, por que eu estou fazendo isso? Vão ganhar uma nova importância. Né? Quando se suspende a ordem tal como ela se dava, que a gente vai ver o sentido de muitas das atividades que nós fazíamos. E então o absurdo ele se coloca, não tem um sentido pronto. O sentido se faz conforme nós fazemos. Vou repetir. Não tem um sentido pronto. O sentido se faz conforme nós fazemos. Então, como é quando acontece algo de tal dimensão que rompe com os nossos sentidos esperados? E aí Camus diz assim, a partir das primeiras semanas, um sentimento tão individual quanto o da separação, né? A separação é algo que nós vivemos em nossas vidas em momentos distintos, em circunstâncias distintas, em experiências distintas. Mas a separação tornou-se algo coletivo. Pessoas que já não podem estar perto de quem amam, já não podem dar um abraço, fazer um carinho, estar junto fisicamente. Um sentimento tão individual quanto o da separação de um ente querido se tornou subitamente o de todo um povo. E juntamente com o medo, o principal sofrimento desse longo tempo de exílio. Então Camus está falando no livro sobre a peste, sobre uma pandemia que acontece, uma epidemia que acontece numa cidade argelina. E aí as pessoas experimentam, sobretudo, essas duas sensações, que é o medo e a separação, a solidão de uma separação. E aí ele vai falar um pouquinho a seguir como é que a gente sabe que em diferentes momentos históricos aconteceram guerras, em diferentes momentos históricos aconteceram pandemias, né? As epidemias não estão vindo pela primeira vez, mas como a gente vai existindo, né, fazendo as nossas existências, sem considerar que a qualquer momento algo assim pode acontecer. Sem considerar como historicamente, quando situações assim aconteceram, a sensação de despreparo era muito grande, como é agora, né? E se a gente olha a citação sobre a sensação de separação, de solidão, de medo, era uma época em que as pessoas não tinham como se comunicar. Que o máximo que elas podiam fazer é escrever cartas e ainda assim elas não sabiam se as cartas chegariam. Hoje nós temos a comunicação, nós temos a informação, mas nós temos também reações parecidas com a que eu colocarei abaixo, que é as pessoas pensando, não é possível que isso esteja acontecendo.
E não é possível porque não tem sentido. Por isso que Camus se torna um autor tão bem-vindo, por causa dessa expectativa de sentido. Né? A gente começou 2020 com os nossos planos, os nossos projetos, a nossa organização, e então chega algo que rompe com tudo isso, né? E não há um sentido. Mais uma vez a gente precisa resgatar a ideia de que o sentido não virá pronto com o que nos acontece, não virá dado no que nos acontece. O sentido para o que nos acontece está no que nós construímos, no que nós criamos, nos sentidos que nós fazemos. Nisso, o existencialismo pode nos ajudar a lidar com situações de extrema dificuldade, também de extrema perplexidade com o absurdo, como pode estar acontecendo. E a pergunta passa a ser, ao invés de qual é o sentido do que está acontecendo, é o que podemos fazer a partir do que está acontecendo. Que escolhas podemos fazer o que está acontecendo? Quais sentidos podem ser feitos por nós a partir do que está acontecendo?